As histórias começam quase sempre com "era uma vez" e já se sabe, todos os contos têm um meio e um fim que nem sempre é feliz. Mas esta história, a da austeridade, a da crise que teima a empurrar cada vez mais gente para o desemprego, esta maratona que diziam alguns estava a meio, não tem fim à vista. Ninguém sabe como tirar a Europa da crise. Poucos são os que acreditam na receita que teima em produzir sabores azedos, ainda menos são os que têm alternativas. Há quem queira que a Troika se lixe, mas quem é que sai lixado desta história se a Troika der ouvidos a tantas vontades? É da Troika e desta manifestação do fim de semana, do aumento do desemprego, que vamos falar nesta Causa das Coisas. São convidados Manuel Monteiro, professor da Universidade de Lusíada, Raul Vaz, diretor executivo do Economic TV. Agradeço aos dois a vossa presença. Professor, começava exatamente por lhe perguntar quem é que sai lixado desta história. Sabe que há aquela velha máxima de que o mexilhão, ou seja, o que está mais... Quando o mar bate na costa, quem se lixa é o mexilhão. O mexilhão sofre sempre mais, não é? E o mexilhão, obviamente, são aqueles que têm menos capacidade de defesa, porque estão agarrados à rocha e não têm facilidade em se deslocar. Nós poderíamos fazer aqui uma analogia, lembrando-nos, por exemplo, de uma geração que está agarrado a uma rocha, que é a casa, que teve que comprar, porque não havia mercado de arrendamento, e que pode ter uma oferta de emprego, mesmo dentro do seu próprio país, mas a 400 ou a 300 e tal quilómetros de distância, e muitas das vezes não aceita esse emprego porque tem um compromisso com a habitação, e hoje as coisas são extraordinariamente complicadas nesse sentido. Bom, isto para lhe dizer o quê? Para lhe dizer que nós fomos construindo um mundo que, nomeadamente a nível do Ocidente, em que a bota não dizia com a perdigota, porque se você olha para a China é um caso de estudo interessantíssimo, independentemente de gostarmos mais ou gostarmos menos, porque tem áreas vastíssimas de economia dita liberal, de economia capitalista, mas com um regime político comunista. Um país, dois sistemas. Um regime, dois sistemas, como eles diziam. O que significa que o poder político determina aquilo que económica e financeiramente deve acontecer, ponto final. No nosso caso não é assim. No nosso caso nós podemos ter um grupo de sábios que têm a sabedoria de decidir como o mundo há de evoluir no plano económico e financeiro, e depois temos a sabedoria ou dos mais sábios ou dos menos sábios, consoante as opiniões, do povo que vota e que diz, mas nós não queremos que as coisas sejam assim. É a democracia. E a democracia, como nós a concepcionamos, como nós a vemos e como nós a percepcionamos, está neste momento de costas voltadas, em muitos aspectos, para não dizer em imensos aspectos, em relação ao tal grupo de sábios que diz este é o único caminho que nós temos a seguir, porque há dívidas, porque temos que pagar as dívidas, porque temos que baixar os déficits, etc, etc, etc. Portanto, eu creio, aliás, o Raul Vaz tem chamado a atenção sistematicamente para isso, e eu julgo interpretar as suas preocupações no bom sentido quando ele diz precisamos de política. Ou seja, nós temos economia e temos finanças, melhor ou pior? Pior para uma mais opinião, finanças que economia. pior numa determinada opinião, melhor noutra, mas não temos política, não temos rumo político, não temos um discurso político que nos mobilize. E as democracias precisam de expectativa, de mobilização, de crença, de confiança. E isso desapareceu. E, portanto, quando você passou a ter líderes políticos que são apenas gestores de negócios, ou gestores intermediários, ou administradores de determinado tipo de opiniões, por muito válidas que elas sejam, do ponto de vista político e do ponto de vista financeiro e do ponto de vista económico, é evidente que a bota começa a não dar com o pé. Ou seja, o pé e a bota não condizem. E quando você tem um pé grande demais para uma bota pequena demais, aquilo dói, portanto você não consegue andar. Ou se tem um pé pequeno demais para uma bota muito grande, a bota sai, portanto você também tem um caminhar incómodo. E este é um problema central. Porque aquilo que se passou na Itália, aquilo que se pode vir a passar em Espanha, aquilo que se pode vir a passar em Portugal, com uma desestabilização social crescente, pode ser o resultado de uma resposta que você há pouco estava a pretender obter da minha parte, que é quem é que se vai lixar, podem-se lixar todos.
pode-se lixar toda a gente. Quer dizer, podem-se lixar os sábios que idealizaram um determinado modelo e um determinado rumo, mas que se esqueceram desta particularidade. Há eleições. E os acionistas da empresa Portugal, ou da empresa italiana, ou da empresa Espanha, são os eleitores. E os eleitores são os reformados, os jovens desempregados, ou os jovens que têm expectativas de encontrar uma melhor saída para a sua vida, etc. Esses é que são os acionistas. E esses acionistas têm assembleias gerais onde se manifestam. Ou são as assembleias gerais do voto, ou são as manifestações, ou podem vir a ser os tumultos e as revoltas de natureza social. E quando essas manifestações se transformam em tumultos ou revoltas sociais, é evidente que que toda a gente se lixa e ninguém poderá ganhar com isso. Raul, quando olhamos para aquilo que aconteceu este fim de semana, mas noutras manifestações, não só em Portugal, mas noutros países, parece-te que este conjunto de pessoas que chega a um ponto em que decide ir para a rua, dizer que não, dizer que basta, consegue vislumbrar alguma resposta no futuro ou simplesmente não consegue vislumbrar nada e por isso limita-se a questionar? O modelo, obviamente, está a ser implementado. Falemos de Portugal, eu penso que esse é um problema, ou seja, aquilo que nós assistimos ontem na manifestação, ontem, melhor dizendo, na manifestação em Lisboa e no país, Lisboa, Porto e outras cidades, capitais de distrito, eu fiquei impressionado porque é uma manifestação de descrença, desilusão, é uma manifestação de também tristeza. na alternativa? Precisamente pela alternativa. Ou seja, o protesto cresce a esse nível quando quem protesta não tem alternativa ou não vislumbra a alternativa. E eu penso que esse é um problema da sociedade política portuguesa neste momento, ou seja, da comunidade política portuguesa. É que não chega a dizer mal do que temos ou do que está. É preciso ter uma alternativa em que as pessoas minimamente acreditem. E isso eu penso que não existe. Repare-se que a manifestação deste fim de semana foi diferente, apesar de tudo, da de 15 de setembro. A 15 de setembro teve mais alegria, teve mais palavras de ordem, teve mais animação. Eu vi pessoas a chorar, vi pessoas resignadas, não estando resignadas. Este paradoxo é o paradoxo da tristeza. Não é por acaso que em Portugal, é um elemento que eu julgo que deve ser ponderado, o aumento de consumo de ansiolíticos em 2012 disparou. Porquê? Porque as pessoas precisam de alguma coisa que já não têm e que são a buscar um fármaco, ou seja, aquilo que é enfim, é o que existe. É um escape. É um escape. É uma resignação. Mas não se querem resignar. E isso convoca os dirigentes políticos para aquilo, e convoca, eu digo que começa a exigir a intervenção do pico da pirâmide, estou a falar do Presidente da República, para dizer o que é que fica do que resta, ou seja, percebeu-se que a parte financeira está feita, não direi que está concluída, mas está feita, o Governo vai ter que ter um discurso diferente, o discurso do custo custar, o discurso punitivo, eu julgo que está absolutamente esgotado, e esta pré-ruptura social pode a consubstancializar-se, derivar numa ruptura política que eu penso que é o pior que pode acontecer a Portugal no curto, médio prazo. Essa ruptura política, quando falas dela, refere-se exatamente aqui. O que é que poderia acontecer? Refiro-me as ruas dizerem não queremos mais esta solução política. A rua dizer está convocada ou pré-convocada uma manifestação para 25 de Abril nos moldes em que foi a manifestação deste fim de semana. É evidente que quando se vulgariza uma arma, ela também é aceita de outra forma. De qualquer das formas, eu acho que isto é muito sério. Porquê? O que é que se viu nas ruas? Viu-se sobretudo a pessoas mais idosas, são os reformados. Eu acho que este governo perdeu uma margem de confiabilidade que era, apesar de tudo, a ligação a um certo futuro que se tinha construído com as prestações sociais, com aquilo que se descontou durante uma vida e que tinha que ter alguma resposta. Repare-se que nestes últimos meses, neste último ano, o que é que se pediu aos reformados? Que perdessem A, X na sua reforma, B, X na sua reforma, C, X na sua reforma. Não é concebível que a partir de agora se consiga convencer o reformado de que isto é para ele ter um amanhã melhor, enquadrado numa lógica diferente. Eu acho que o Governo tem, e eu
penso que o Primeiro-Ministro já percebeu. E dizer a uma pessoa com 80 anos que vai ter um amanhã melhor, ela começa a fazer contas à vida. Eu penso que ainda é pior dizer a uma pessoa com 70 anos. Não, claro, ok, mas está a ver onde é que eu quero chegar. As pessoas começam a ter uma expectativa de vida que não existe. Exatamente. Não existe. Exatamente. E a gestão da expectativa de vida é uma coisa que tem que se ter cuidado, até por respeito pelo próximo, até por respeito por uma comunidade que se quer que tenha perspectiva de vida. Eu penso que o Governo percebeu isso. Quero crer que o Governo, dentro deste meu otimismo aqui partilho às segundas-feiras, quero crer que o Primeiro-Ministro percebeu isso e por isso entregou a condução política do processo a um dos ministros que tem mais experiência política e, de certa forma, está mais resguardado. O Dr. Paulo Portas, aliás, o Dr. Paulo Portas, repare-se neste pormenor, é dos poucos ministros que ainda não teve a Grândola Vila Morena à porta. Porquê? Porque soube-se resguardar. Independentemente do que isso significa em termos de coragem política, eu acho que há um pormenor que é importante. Então, eu acho que o Ministro percebeu isto, acho que o Ministro das Finanças percebeu isto. Está a decorrer um Ecofin e, portanto, vamos ver o que é que sai da Europa, porque nós sozinhos não conseguimos resolver o nosso problema. Agora, é importante que o Governo perceba que tem que amarrar o mais rapidamente possível o Partido Socialista a uma solução. Que o Partido Socialista seja obrigado a entrar nesta solução, não abdicando, obviamente, o seu papel de oposição. Não se pode pedir ao Dr. António José Seguro que atire a toalha ao chão e que o Presidente da República tenha a noção de que a sua intervenção é fundamental. António José Seguro avançou demasiado num caminho de não retorno, Raul? Ou na política não há essa lógica de não na retorno? Política eu acho que há sempre uma janela aberta para uma janela. Agora, acho que não podemos culpabilizar António José Seguro de ter avançado de uma forma para além da linha que pode haver a linha de retorno. Eu penso aí que a responsabilidade foi mais do Governo e particularmente do Primeiro-Ministro. Houve sempre, ou muito cedo, se notou alguma desintonia, até eu diria política, mas também pessoal, que aliás já vinha de trás. Repare-se o que é que custou ao país, na minha opinião, a desintonia pessoal entre o anterior Primeiro-Ministro e a anterior líder da oposição, o engenheiro José Sócrates e o Dr. Manuel Ferreira Leite. Eu julgo que foi um momento muito triste para o país. Quando as eleições de 2009 ocorreram e tiveram os resultados que tiveram, eu tenho dito aqui repetidamente e não me canso de o dizer, o Presidente da República deveria ter convocado os partidos do arco da governação para uma situação que era já uma situação de emergência, mas eu reconheço que ele tinha um problema para resolver, que era a falta de entendimento pessoal entre os protagonistas de ambos os partidos. A doutora Manuela Ferreira Leite quis ficar mais 3 meses para aprovar um Orçamento de Estado, ou para gerir um Orçamento de Estado. Portanto, toda esta situação em que a questão do país é desvalorizada em função de pequenas ou grandes questões pessoais é muito negativo para aquilo que são os problemas dos portugueses. Portanto, eu quero crer que ainda há uma janela estreita, mas existe, em que o Presidente da República possa ter e deva ter uma intervenção. Isso é fundamental e eu julgo que vai ser decisivo nos próximos tempos. Professor Manuel Monteiro, esta questão e aquilo que tem sido uma insistência grande de António José Seguro em não negociar, em não querer falar de cortes, nomeadamente dos tais 4 mil milhões, tem obviamente, calculo eu, num conjunto de pessoas, encontrado aqui há outra solução para os problemas que estamos a viver. A questão é, a partir do momento em que o Partido Socialista está dentro deste círculo de cortes fortes no Estado, toda esta gente não fica definitivamente sem solução para acreditar em alguma coisa? Pode ficar, e essa questão é uma questão relevante sob o meu ponto de vista. Eu estava a ouvir o Raul e só se me permite, relacionado com o que acaba de referir, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Nós olhamos para as estatísticas, eu não sei se válidas ou não válidas, terão participado nestas manifestações de sábado cerca de 1,5 milhão de portugueses. Mas mesmo que tenha sido apenas 1 milhão. Mas mesmo que tenha sido apenas... Há um trabalho do público que eu julgo que seja importante, de ontem, em relação ao Terreiro do Paço. Tem 180 mil de capacidade máxima e havia... E as manifestações diziam que estava lá meio milhão. Portanto, há um espaço que não é compatível. Sendo que o próprio Terreiro do Paço completamente cheio levaria 180 mil pessoas. Esta construção da manifestação permite... É muito feita na base do Facebook, das novas ferramentas tecnológicas. Portanto, permite tudo. Não é? Claro, mas deixa-me só dizer é importante, eu não estou a tirar importância. Mesmo que sejam 700 mil pessoas pelo país inteiro.
Eu conheço imensas pessoas que não participaram na manifestação, que não têm feitio para participar na manifestação. Mas que estiveram com a manifestação. Mas que estiveram com a manifestação de corpo e alma. E há até muitas pessoas que não puderam ir à manifestação, porque não têm força física, muitos pensionistas e muitos reformados que não têm capacidade de mobilidade. Absolutamente. Não é? E que gostariam, por certo, lá ter estado. Ou seja, o número, mais, menos, em termos de organização, isso para mim, neste caso, é irrelevante face à dimensão de preocupação, de desespero e de revolta que manifestamente existe no país. Portanto, ai do governo que faz uma contabilidade puramente aritmética dizendo isto não nos preocupa porque afinal é muito menos do que aquilo que os organizadores estão a dizer. Porque isso é um disparate. É um erro. Porque há muito mais gente que não está na manifestação e que esteve com a manifestação. Não esteve lá, mas esteve com os que lá estiveram. Primeira questão que me parece relevante. Segunda questão que o Raul aqui colocou e que me parece também muito importante, que é esta. Aquela gente não é do Partido Comunista só, nem do Bloco de Esquerda. Porque o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, juntos, não têm, em termos eleitorais, a representatividade que têm andado na rua, mais a representatividade que não têm andado na rua, mas que nós reconhecemos que estão com aqueles que foram para a rua. E essa é uma questão muito para além daquela velha lógica de que estamos aqui perante coisas da CGTP, do PCP ou do Bloco de Esquerda. Com certeza que a CGTP, o PCP e o Bloco de Esquerda podem estar ao lado, por trás, mais à frente, etc, etc. Em termos daquele que fez o painel ou daquele que mobilizou as pessoas atrás de um determinado carro, pôs lá o carro de som e pôs lá o megafone. Admito tudo isso. Mas atenção, aquilo que se está aqui a verificar ultrapassa largamente o Partido Comunista Português, a CGTP e o próprio Bloco de Esquerda. E ai de quem não o entenda. E tem ali gente sociológica e ideologicamente de direita. Ou, se quiser, que vota à direita, que vota CDS e que vota Partido Social Democrata. Não pode haver a menor dúvida quanto a isso. Todos nós temos relatos de pessoas, nossas amigas ou familiares de amigos nossos, que são pessoas que nunca votaram na esquerda e que estão hoje profundamente descontentes, revoltados, e a admitir ou votar no Partido Comunista por protesto, não porque queiram uma solução comunista tal qual os partidos comunistas tradicionais prefiguravam, mas num sentido de revolta ou pura e simplesmente não votam. Onde é que eu pretendo chegar? O que faz com que os outros votos valham mais. Onde é que eu pretendo chegar? Eu pretendo chegar que há aqui uma questão dramática para a própria sobrevivência da democracia parlamentar tal qual nós a conhecemos. E se a União Europeia não perceber isso, não está a perceber nada. As pessoas que se ligam à finança, o chamado, os capitalistas, se você quiser, porque eu não sou contra os capitalistas, mas eles têm que perceber que só medram, só existem se existir democracia. Porque sem democracia não há este modelo de capitalismo. E esta manifestação foi contra o sistema político, contra o sistema financeiro, o que é perigosíssimo. Exatamente. Contra os banqueiros. Exatamente. Imagine-se, eu tenho algum receio em dizer o que quero dizer e vou dizer. Imagine-se, por absurdo, que há um movimento em que as pessoas são levadas aquilo que é o perigo do efeito sistémico, em ter uma atitude negativa perante o sistema financeiro, perante os bancos. Raul, não é preciso recuar muitos anos. No 25 de Abril, Portugal assistiu a um movimento muito forte relativamente a tudo o que tinha dinheiro, empresários, banqueiros. Sim, mas teve características diferentes, Rui, porque havia uma convulsão, uma alteração radical e controlada de regime. Nós não vamos mudar o regime. E apesar de tudo regimentada. Num determinado sentido. E com uma intervenção, neste caso, das forças militares muito acentuada, o Conselho da Revolução. Nós não vamos mudar de regime. Não me parece que isso seja possível e muito menos desejável. Essa convulsão não regimentada é bem mais perigosa. Regime é quando se questiona e se reage negativamente ao regime em que se vive de uma forma agressiva.
dizer eu quero um regime, eu quero viver em democracia, mas eu não quero utilizar as ferramentas que a democracia me põe à disposição. O sistema financeiro. Eu acho perigosíssimo aquilo que vi este fim de semana, e fiquei surpreendido num certo sentido, confesso aqui, o ataque que foi feito ao sistema financeiro. Nomeadamente através de algumas... Da banca. Sim. E física até de algumas agências bancárias. Sim, mas quer dizer, repare-se, Rui, isto é perigoso de dizer, mas eu vou dizê-lo. Imagine-se um movimento em que as pessoas são levadas neste movimento inorgânico, dizer, vamos tirar o dinheiro de onde temos o dinheiro, por muito pouco ou por muito que seja. Isto é terrível. Portanto, nós temos de ter... Não é só os responsáveis políticos, todos nós, aqueles que têm voz na sociedade. Coisa que já aconteceu. Os números não vêm a público, e por isso houve intervenções. A quantidade de dinheiro que saiu do norte do país, exato, muitos bancos portugueses, é exigiu alguma intervenção, exatamente, mais ou menos pública, do sistema, do regime. Exatamente. Portanto, isto é terrível. Quer dizer, com a diferença que esse tipo de pessoas, desculpe que eu lhe interrompê-lo, de informações que eu tenho, tiraram o dinheiro por desconfiança em relação ao sistema financeiro propriamente dito. Isto é muito pior. Isto é muito pior, porque a confiança no sistema existe, exatamente, mas há uma atitude punitiva, exatamente, em relação ao sistema. Exatamente. Ou seja, eu não, exatamente, quero mais lidar com este sistema, com exatamente, estes indivíduos. E isso, eu que acredito no sistema financeiro, que acredito no funcionamento, uma democracia precisa de um sistema financeiro que funcione. E quero defendê-lo, quero chamar a atenção para esse pormenor. Porque é muito perigoso quando os responsáveis pelo sistema financeiro se envolvem na política e quando os políticos se envolvem no sistema financeiro. Mas, estes vasos comunicantes, eu tenho pelo Dr. Fernando Henrique um respeito assinalável. Mas quero chamar a atenção para os impulsos do Dr. Fernando Henrique. Estou a personalizar o Dr. Fernando Henrique, é aquele que me parece o mais livre dos banqueiros portugueses a esse nível. E, portanto, quer dizer, é importante. Nós estamos a viver um momento muito peculiar. Nós estamos a viver um momento em que o mundo... Estamos a caminhar sobre brasas. Sobre brasas. O mundo, quer dizer... E se a Europa... Eu li um texto este fim de semana num jornal do Luís Marques. E se a Europa não tiver capacidade, no Expresso, e se a Europa não tiver capacidade de crescer? É uma questão que se pode pôr. É a democracia. Nós, cidadãos... Ou seja, levar esta situação... por bem mais tempo do que aquilo que nós pensamos. Rui, porque repare-se, quer dizer, há uma deslocalização de interesses, de meios e modos de produção, que está a acontecer no mundo. A China, que o Manuel Monteiro referiu, a Índia que está aí, os chamados mercados emergentes, onde muito boa gente está a investir o seu dinheiro. O mercado automóvel está a ser deslocalizado em termos de consumo para a Ásia. Portanto, como é óbvio, a Europa está esgotada a esse nível. E quando nós queremos que o mercado funcione, ou seja, que a Europa recupere economicamente, provavelmente estamos a elaborar um erro, porque não é possível crescer aos ritmos que as regras da União Europeia exigem. Poderá não ser possível, ou seja, porque é que nós temos que ter um estrangulamento orçamental de 3%? Se calhar não é possível, não é praticável. E isto pode ser um momento de esgotamento das sociedades. E isso eu julgo que este fim de semana ficou bem expresso numa manifestação que eu penso que é mais impressiva a esse nível do que a manifestação de 15 de setembro. A 15 de setembro tinha um motivo recente, que era a taxa social única, tinha alegria, tinha espontaneidade, era transversal. Esta também foi. Eu achei que a intervenção, a colagem de algumas organizações políticas e sindicais, como a CGTP, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, a ala esquerda do Partido Socialista, iria, de certa forma, marcar a manifestação. Mas não se deu. Não se deu por eles. E isto é perigoso. É perigoso. Ou seja, as instituições, as organizações instaladas no mercado sindical e político a perderem expressão e a emergir aquilo que é o descontentamento, a tristeza. De facto, a falta de perspectiva e de esperança dos cidadãos. Eu acho que este é o elemento mais importante para que o Governo e os partidos da oposição, a começar, obviamente, pelo Partido Socialista, devem extrair desta manifestação. E acrescenta uma nota, professor? Não, eu vou-lhe dizer o seguinte, nada, por amor de Deus, nós habitualmente, eu falo por mim, quer dizer,
rodeamos as questões. Portugal é um país pequenino, nós somos todos amigos uns dos outros, ou primos, ou vizinhos, e, portanto, temos sempre receio em ofender as pessoas. Mas eu vou aproveitar aqui a minha costela de esquerda, como diz aqui o meu amigo e interlocutor. Que é evidente. Tem sido evidente. Não, é uma questão de senso, Mas provavelmente é boa para equilibrar e esta de justiça. Não, deixe-me dizer-lhe o seguinte. O capitalismo precisa de perceber, repito, que para sobreviver é necessário que exista democracia. Porque sem democracia o capitalismo morre. Exatamente. Esta questão, para mim, é uma questão que os senhores, que muitas das vezes falam sobre os mercados, deveriam ter presente e não têm presente. Como é que nós chegámos aqui? Houve erros dos governos políticos? Houve, sim, senhora. Mas houve ganância por parte de muito do sistema capitalista e do sistema financeiro. E eu, que sempre me bati pela economia privada e pela economia de mercado, tenho que dizer isto. Repare, quando você passou a ter nos bancos pessoas que determinavam e que mandavam, porque tinham mais votos e tinham votos em função do número de ações que possuíam, mas quando essas ações eram ações que tinham sido adquiridas com dinheiro do próprio banco, isto é uma fraude, isto é uma mentira. Não é uma fraude do seu ponto de vista legal, porque com certeza não cometeram nenhuma ilegalidade, mas você passou a ter a banca e a maior parte dos negócios, os grandes negócios no nosso país, a serem condicionados e determinados por pessoas que eram os grandes acionistas dos bancos, mas eram os grandes acionistas porque os bancos lhes tinham emprestado dinheiro para comprar as ações dos próprios bancos, para mandarem nos próprios bancos. Enquanto você, que era um acionista de raiz, empresário, que lutou, que trabalhou, você chegava ali e você não contava para nada. Porque chega ali um senhor que tem não sei quantos % do banco. Porquê? Porque o banco lhe emprestou dinheiro para ele mandar. E esse senhor que mandava com o dinheiro do próprio banco, não era com o dinheiro dele, é que iria depois condicionar, influenciar a quem é que o banco mais emprestava ou a quem é que o banco menos emprestava. Manel, é mais grave. Quando se vai buscar dinheiro a um banco para investir noutro banco. E isto aconteceu em Portugal e aconteceu um pouco por todo o lado. E nós sabemos quem são as pessoas. Pessoas simpáticas, mas pessoas que cometeram, neste aspecto, fraudes, repito, não legais, mas políticas, contrárias à gênese. Não ilegais. Contrárias à gênese do próprio sistema capitalista. Porque se nós formos analisar, você é um homem da gestão, se nós formos analisar os primeiros teóricos do liberalismo económico, não está escrito em lado nenhum. Os Hayeks, os Smiths, etc., antes do Hayek, claro, os Stuart Mills, etc., não está escrito em lado nenhum que isto devia ser assim. Pelo contrário. Porque a economia de mercado pela qual eles lutaram, a economia de mercado pela qual eles se quiseram afirmar e bater contra a intervenção estatista e socializante, e com a qual eu sempre me identifiquei, não dizia isto. Portanto, isto não é economia de mercado, isto não é capitalismo, isto é ganância, isto é roubo. E isto é um atentado claro à manutenção da democracia pluralista tal qual eu entendo, porque eu fui sempre um homem de direita, acreditando na propriedade privada. Não posso ser favorável a este tipo de situações, porque isto é contra a justiça. Isto é contra as regras mais elementares do que é uma economia. E estes senhores rebentaram com a economia. Em nome da ganância. E estão a rebentar com a democracia. Porque, repare, porque há uma série de gente que anda a cantar o Grande La Vila Morena, quando nunca cantou o Grande La Vila Morena, quando o Grande La Vila Morena se cantava nas ruas. Nem sabe a letra. Raul, alguns sabem, eu conheço pessoas... Não gostaram era da canção na altura. Não gostavam da canção na altura e daquilo que ela simbolizava. E hoje cantam o Grande La Vila Morena. Não penso, o Jerónimo de Sousa, que cantam o Grande La Vila Morena porque querem o comunismo. Não. Cantam o Grande La Vila Morena como poderiam cantar ou trautear qualquer outra música como sinal de protesto e sinal de revolta. E esta questão é uma questão fulcral. E é por isso que as pessoas que gerem o mundo financeiro, seja ao nível do FMI, dos bancos centrais europeus, etc., eles podem ter a sabedoria toda, eles podem saber tudo, mas não se podem esquecer que a sua existência física e que a existência física da sua atividade profissional depende de uma coisa muito simples, democracia. Se não houver democracia, não há capitalismo, ponto final.
Porque o Raul estava aqui a falar sobre certos impulsos de certas pessoas. E há outros, com todo o respeito. Mas eu, quando às vezes olho para a televisão e vejo movimentos espontâneos de indignados reformados, quer dizer, há aqui qualquer coisa que as pessoas têm liberdade para fazer os movimentos que quiserem. Refere-se a determinados reformados que têm pensões de 10 mil e 15 mil euros. Há aqui uma questão de senso. E mais. Há aqui uma questão de senso. Porque isto é acicatar as pessoas. Professor, deixe-me fazer-lhe uma pergunta em português direto. Parece-lhe que grande parte desta gente acredita que a rapaziada aguenta mais e que vai aguentando e que o povo é sereno? Se acredita, acredita mal. Porque se andarem na rua, levam na cara. Ouça, isto é terrível, mas eu estou convencido que se eles acreditam, acreditam mal. E que esse momento... Mas têm acreditado. Têm acreditado. Porque se não tivesse acreditado, ou se não continuasse a acreditar, não tinham determinado tipo de impulsos como andam a ter. Porque, efetivamente, aquilo que o Raul diz... repare, eu há dias, eu não vou aqui estar a falar de nomes, um amigo meu, de centro-direita, os pais de centro-direita, ele relatou-me uma conversa que o pai tinha tido com ele, um senhor com 80 anos, que é um senhor de direita, conservador, cujo voto deve ter oscilado sempre entre o PSD e o CDS e o PSD, e que transmitiu ao filho provavelmente nunca mais vote nesses partidos. Não sei se continua a votar. Ou seja, isto não é uma coisa do Partido Comunista. Você vai falar com um professor catedrático jubilado, que fez uma carreira académica, que trabalhou, que lutou, e que agora chega ao fim da vida, está praticamente sem dinheiro. Estão-lhe a tirar imenso dinheiro de reforma. Ao mesmo tempo em que ele está a ser solicitado para ajudar os filhos e para ajudar os netos. É porque é esse problema que também se coloca. Ou seja, as pessoas não só ficaram sem dinheiro para a sua própria vida, como passaram a ter um encargo suplementar dentro da sua própria família. Porque os filhos e os netos muitas das vezes vêm ter com os avós para os ajudarem ou porque estão desempregados ou porque perderam ou acabaram de perder o emprego. E isto exige, convoca uma reflexão serena que vai para lá. Eu não quero perdões de dívida. E sei, e já agora queria-lhes dar aqui este testemunho, de que ao mesmo tempo há pequenos e bons exemplos. Eu estive na sexta-feira passada em Famalicão, vejam, conheci o maior produtor de botões do mundo, que é um empresário jovem português, em Famalicão, maior produtor de botões do mundo. Estive numa fábrica agroalimentar de bolachas, a Vieira de Castro, que exporta, sozinha, sem apoios do AICEP, sem apoios financeiros da banca, para 46 países. Portanto, há excelentes exemplos de empresários portugueses que, contra ventos e marés, continuam a trabalhar, mas isso, infelizmente, são pequeninas gotas no vasto oceano do Estado que nós criamos. E não é de um dia para o outro que ele se apaga. E isto implica que as troicas, os ministros das finanças, os banqueiros, os financeiros, têm de perceber só isto. Sem democracia, eles não existem. E eles estão a caminhar para matar a democracia. Isso a mim preocupa-me, porque eu, seja mais para a esquerda ou mais para a direita, gosto da liberdade. Gosto da liberdade. Mas tenho consciência que para muitas pessoas, felizmente a mim nunca se me pôs esse drama, porque, portanto, eu tenho a humildade aqui o dizer, que não sei como é que reagiria, porque para muitas pessoas, se lhes derem a escolher entre comida e liberdade, provavelmente vão optar pela comida, não querem saber da liberdade. E foi isso que levou a que existissem ditaduras por esse mundo fora, e nomeadamente na Europa. E essa questão é uma questão que me preocupa. E os políticos que não entendam os sinais visíveis e invisíveis daquilo que está por trás das manifestações que estão a ocorrer, estão a ver mal o filme. Estão a ver muito mal o filme. Raul, não deixa de ser curioso que nesta semana a Suíça tende a aprovar limites aos ordenados máximos dos gestores. É, de facto, uma mudança de paradigma num país que é, obviamente, e tem na sua base e na sua estrutura um sistema financeiro poderoso, mas, obviamente, olha para estas questões com algum sentido desapaixonado, parece. Exatamente. Eu penso que mais grave do que os limites para os sacrifícios, porque o limite para o sacrifício não existe. É o limite para a extravagância. O humano é ilimitado. A capacidade de sacrifício do homem é absolutamente ilimitado. Isso faz da espécie uma espécie triunfante. É o limite para a confiança
nas instituições, naquilo que são as nossas referências. Isto, a propósito da Suíça, aquilo que aconteceu este referendo, eu não sou apologista de uma política referendária, não sou. Acho que isso leva-nos, mas isso não vem agora a propósito, leva-nos a questionar tudo em qualquer momento e a propósito de qualquer coisa. Mas a Suíça tem essa tradição e, portanto, há que respeitá-la e enquadrá-la no sistema suíço e valorizar aquilo que aconteceu este fim de semana na Suíça. Porque a Suíça, de facto, rejeita, os suíços, melhor dizendo, rejeitaram aquilo que é um traço essencial da sua construção enquanto país ali no centro da Europa. Quer dizer, nós não queremos mais este desatino de salários, de falta de regras no sistema financeiro, no sistema de bónus dos grandes gestores, etc, etc. A reação é dizer logo, isto vai fugir tudo da Suíça. E depois? Quer dizer, aquilo que em Portugal e nos países mais débeis em termos de sistema político, financeiro, económico, sistema político, financeiro e económico, se a gente acaba com os offshores, estamos no limite disso, ou seja, vai tudo para a Holanda. E as pessoas estão a dizer que vão. As pessoas estão a reagir, dizendo então que vão. A gente não quer saber disto. Este é o perigo, de facto, daquilo que o Manuel Monteiro estava a dizer. Quer dizer, se não houver democracia, se não houver alguma confiabilidade nas instituições, dos cidadãos nas instituições, nos regimes, naquilo que é a configuração do regime político, económico, financeiro e de justiça, isto não faz sentido. E aquilo que aconteceu na Suíça é isso. E é aquilo que o Papa que agora resignou, numa das últimas suas intervenções, que, na minha opinião, merecem reflexão e registro, dizer que o sistema financeiro está todo virado ao avesso. Foi o Papa que o disse. Deixa-me pegar nessa tua deixa para colocar só mais uma questão. Juntando àquilo que têm dito aqui ao longo destas últimas semanas, aquilo que é o ambiente muito tenso na Europa, mas juntando a questão de a queda de algumas referências, a monarquia espanhola, aquilo que é o discurso muito crítico de Bento XVI na altura de resignar relativamente àquilo, às falta de forças e fê-lo consciente, relativamente à falta de forças para encarar ou enfrentar alguns lobbies. Esta queda de alguns referenciais podem também ser perigosos juntando esta questão económica e financeira. Claro que são, é um melting. São as redes todas que saem debaixo dos pés. Começam a sair e começam a pôr em questão aquilo que é fundamental, que é a Europa. A Europa sempre foi uma referência em termos de construção das liberdades, das garantias, dos exemplos. Os Estados Unidos são ditos como uma grande democracia, mas os Estados Unidos têm 200 e tal anos, portanto, cresceram e afirmaram-se já num modelo que existia na Europa. E isso é importante, é relevante e é perigoso. O exemplo italiano, que falamos já aqui, é evidente que eu acho que não é transferível para o todo europeu. A Itália tem particularidades. Agora, não deixa de ser um exemplo. Felizmente em Portugal não há nenhum Grilo, nem há sobretudo nenhum Berlusconi, porque hoje em dia a política se faz pelo controle da informação, pelo controle financeiro e depois se constrói um modelo político. Ou o exercício da política faz-se através disso. Em Portugal, de facto, não existe isso e, felizmente, não existe. Agora, estejamos atentos àquilo que está acontecendo na Europa, aquilo que está acontecendo no referendo, que aconteceu no referendo na Suíça, aquilo que aconteceu em Itália, não é de desvalorizar, embora seja enquadrável no contexto italiano, muito peculiar, e nas palavras que foram tanto do Papa como aqueles que hoje dizem, como o Dr. Manuel Monteiro aqui diz, e hoje estou muito de acordo com ele, dizer não há capitalismo sem uma base da democracia. Isso é fundamental. E eu que acredito no capitalismo, naquilo que é bom no capitalismo, que é as pessoas conseguirem crescer, afirmar-se, com respeito pelo outro e com respeito em regras do mercado muito claras e muito objetivas e que se tem que preservar, mas isso só se faz num regime democrático. E aquilo está a acontecer um pouco por toda a Europa, em que aquilo que os políticos prometem ao virar da esquina se revela uma mentira. Repare-se, falando ao contrário do que aconteceu com o Sr. Hollande em França. Aquilo que o Sr. Hollande prometeu e que, chegado ao Eliseu, não conseguiu concretizar. Isto cria um ambiente de desconforto e de falta de confiabilidade entre os cidadãos
e os seus representantes. Isto, obviamente, ataca e põe em causa a democracia, sem qualquer espécie de dúvida. Professor Manuel Monteiro, esta questão daquilo que são não haver pão e depois, de facto, não haver uma entidade, enfim, um pouco mais subjetiva que nos ajude a acreditar no futuro, poderá colocar um risco acrescido nesta tensão europeia? Sem dúvida. Vai, aliás, ao encontro daquilo que há pouco estávamos a dizer. Agora, se você me permite, também para me colar essa questão da Suíça, não deixa de ser curioso o seguinte. Houve um senhor na história do pensamento político chamado Jean-Jacques Rousseau que defendeu a democracia direta. Muita gente identifica-o como sendo um francês, porque a Revolução Francesa e a França colocou-o no lugar nobre do seu panteão. A verdade é que ele era suíço. E, portanto, vejam como a Suíça capitalista é ela que aplica muitas das teorias defendidas, para não dizer quase todas, porque é talvez dos países do mundo onde se verifica o excesso de consultas diretas sobre os semáforos, sobre isto, sobre aquilo, sobre aquele outro. Também me parece. Mas espera, mas não deixa de ser curioso que a Suíça aplica aquilo que Jean-Jacques Rousseau defendeu, ele que não acreditava na democracia representativa, é uma coisa que nós ensinamos aos alunos de Ciência Política e Direito Constitucional, ele que não acreditava na democracia representativa, porque considerava que no dia em que elegêssemos representantes o povo perderia o seu poder soberano e, portanto, que o povo deveria exercer permanentemente através da decisão direta. É a Suíça capitalista que aplica na gênese e na prática os ensinamentos de Jean-Jacques Rousseau. Eu compreendo o que o Raul diz. Aliás, há dias o nosso amigo o Dr. Rui Moreira, que apresentou um trabalho meu na Universidade de Lusíada do Porto, a minha tese de doutoramento, criticava e questionava-se muito sobre a oportunidade e a validade do excesso dos referendos. Eu compreendo essas preocupações, quer do Rui Moreira, quer agora do Raul, mas perdoem-me aqui o desabafo. Eu fiquei imensamente contente com aquilo que se passou na Suíça. Porque... eu fiquei preocupado. Ouça, mas repare, porque é no fundo... Aliás, você repare, quer dizer, já hoje os códigos de sociedades comerciais também determinam regras... Mas é diferente. Também, é diferente. Claro que é. Do governo das sociedades. Mas repare, mas isto é uma reação popular que vem demonstrar, sob o meu ponto de vista, uma coisa que é esta. Nenhum partido político teria coragem para fazer aquilo. Isso é verdade. Embora os mesmos Nenhum suíços, partido há um ano político... atrás, votaram contra o aumento das férias e contra o aumento do salário mínimo. Ouça, nenhum partido político. Porquê? Porque os partidos políticos, a partir de determinada altura, aproximaram-se mais de quem lhes paga as campanhas do que quem vota neles. Tem independência. E esta é que é uma questão essencial. Ou seja, nós devemos, concordando muito ou concordando pouco com aquilo que se passou na Suíça, deveríamos refletir. Olha, por exemplo, era uma coisa que o Bloco de Esquerda poderia ter proposto em Portugal, mas que nem sequer teve capacidade para o fazer. Era uma coisa que você veria possível um partido como o Bloco de Esquerda fazer e teria o apoio maciço da esmagadora maioria dos portugueses, mesmo daqueles que não tinham... Até do Dr. Manuel Monteiro. Até de mim. Nesta matéria chegou. Mas mas repare, mas isto é para lhe dizer que há momentos na vida das democracias em que a transversalidade é verdade. Da crítica, do protesto, do desânimo e do desalento ultrapassa barreiras partidárias, ideológicas, conceptuais, etc, etc, etc. E, portanto, o que é que, no fundo, os suíços... Quer dizer, e nós não vamos dizer que os suíços são propriamente uns patoléus em termos de inteligência. Quer dizer, porque se consideramos que o povo suíço não presta, não tem capacidade, não tem cultura, então... Um erro. Então isso é um erro. Porquê é que eles fazem isto? O que é que os leva a fazer isto? O que leva a fazer isso é o facto de haver uma grande empresa que diz vocês vão não sei quantos para a rua, mas em contrapartida... é o exemplo. Exatamente, é o exemplo, a falta de exemplo. E esta questão é uma questão... E é isso que é fundamental. Exatamente. Que os políticos percebam. Exatamente. É que Eu não sei se tenho tempo. 10 segundos, Raul. 10 segundos. Vou dizer outra coisa politicamente incorreta aqui. Julgo saber, por notícias que vi, que o Dr. Miguel Relas vai casar. Tem todo o direito, é uma questão da sua vida pessoal, não sei. Julgo saber que o vai fazer no pátio da Galé, com uma data de convidados. Tem todo o direito. Acho que devia ter mais cuidado. Porque é um espaço público. Claro. Não, é um espaço público que acontece numa circunstância em que, de facto, vai ter à porta do pátio da Galé... A Grande Vila Morena. Tudo o que é... Não, a Grande Vila para entrar a Morena noiva. é o menos. Eu aconselhava aos meus amigos da política, no seguimento do que disse o Raul, a lerem um livro muito simples, de Erasmo de Roterdão, escrito no século XVI,
cujo título é Ensinamentos a um Príncipe Cristão. Exatamente. Professor Manuel Monteiro, Raul Vaz, é sempre um prazer contar com os Muito vossos lúcidos comentários. Fica por aqui a Causa das Coisas. Regressamos de hoje a 8 dias. Aproveite esta semana.